esposo, eu não vou perder, porque a minha família é do Senhor Jesus. Olha pela tua casa agora. Pai, nós declaramos que a nossa casa é do Senhor Jesus. Nós queremos declarar salvação, nós queremos declarar libertação da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, quebra qualquer resistência que exista. Em nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos qualquer armadilha, qualquer amarra que exista, qualquer tranca que o diabo colocou, que as palavras negativas colocaram, meu Pai, que o mundo conseguiu colocar na nossa vida. Nós rejeitamos. O mal sai da nossa casa, o mal sai da nossa família, porque declaramos que a nossa família é do Senhor Jesus. Diga comigo, a minha família, diga forte, a minha família é do Senhor Jesus. Diga, o diabo não toca, o diabo não tem poder de exterminar as promessas de Deus na minha casa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus vai te abençoar. Quem crê nisso, bate palma para Jesus. Amém? Irmãos, eu quero chamar aqui o pastor Samuel. Vem cá, meu. Pastor Samuel, ele é esposo da pastora Isa. Pastora Isa é minha irmã. Ela veio para cá uns 10 anos atrás. E fui eu que trouxe ela para cá. Samuel eu já via perambulando na rua aí. Ele é grande, né? Quem já conhecia Samuel já? Eles são desse tamanho. Vende um monte de coisa na rua. Se você quer crescer cabelo, você compra na mão dele. Se você quer cozinhar, você compra na mão dele. É desse jeito. Ele é um ótimo empresário. E é um irmão que a pastora Isa me deu. Amém? Eu gosto muito dele, eu gosto de você. Ele é uma das pessoas que eu mais converso. Eu creio também, ele é uma das pessoas que eu também converso com ele. A gente tem uma aliança muito forte. E hoje, esse convite aqui já foi feito há muito tempo, para ele vir aqui. Eu falei, mas agora você não escapou mais não. Ô pastor, daqui ia me revelar de novo. Eu falei, não, agora não tem jeito. Você vai lá, porque ele viu Catarina pregando. Eu falei, não, você começou agora. Eu falei, pois é, você tem que ir. Aí agora ele vai. Amém, irmãos? E está aqui para nos abençoar nessa noite. Eu quero que vocês recebam o nome de Deus com forte salva de palmas para Deus. Paz seja convosco, amém? Glorificado, exaltado em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor João. Agradeço a Deus, por essa oportunidade. Louvo a Deus também pela vida de cada um de vocês, que se encontra aqui presente. E esse convite ele já vinha me fazendo há muito tempo, E eu sempre correndo, Mas o Senhor ele sempre prepara o dia e a hora. E eu creio que Deus ele preparou hoje para mim estar aqui, para mim estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor para a igreja e que a igreja venha ser abençoada poderosamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Show. Tu és poderoso, ó Pai. Pode se sentar, pode ficar em pé, à vontade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. A gente vai estudar hoje um pouco a palavra de Deus aqui. Ô glória! Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Impressionante que o louvor que Jonathan ministrou aqui, o pastor Jonathan ministrou aqui, fala sobre andar sobre as águas. E foi justamente o primeiro versículo a qual o Senhor ministrou no meu coração, para mim estar transmitindo para a igreja o que o Senhor tem me revelado. Quem achou? Amém? Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém. Oh, glória. Amados, Aleluia, Senhor. a palavra de Deus, ela relata que Jesus estava junto com seus discípulos e com a multidão. E Jesus precisava despedir da multidão e pediu que os discípulos adiantassem, pegassem o barco e fossem para o outro lado. E os discípulos o obedeceram e Jesus foi orar, porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele tinha sua rotina constante de oração, porque a oração é intimidade, a oração você tem, é diálogo. E a gente, como cristão, a gente precisa ter esse diálogo com Deus. A gente precisa ter essa rotina de oração, para que a gente passe a ter mais intimidade com Ele. E com Jesus não era diferente. Mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele deu exemplo para nós orando. E a Bíblia relata que Ele orou, e o tempo foi passando, deu a tardezinha, e quando foi chegada a noite, os discípulos já estavam no alto mar. E a palavra de Deus relata que Jesus foi até os discípulos andando sobre as águas. E quando os discípulos viram aquele homem de branco sobre as águas, eles ficaram temerosos, pensando que era um fantasma. Eles já estavam assustados pela tempestade, pelo vento. E de repente surge um homem de branco. Acho que qualquer pessoa ficaria com medo. E com os discípulos não foi diferente, eles ficaram com medo. E aí começaram a clamar e gritar, e Jesus falou que era ele, que eles tivessem calma, que era ele. E a Bíblia fala que Pedro, para vocês verem, irmãos, Pedro era um discípulo de Jesus, era o mais chegado. Pedro, eu admiro a história de Pedro. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até ti. E Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a focar em Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia relata que num momento de distração, ele começa a pensar no vento, pensar na situação, ele começa a duvidar e ele começa a afundar. E a Bíblia fala que Jesus vem e pede socorro: Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. E Jesus vai, aproxima e pega pelo braço e fala: homem de pouca fé, por que temeste? Eu trago essa reflexão, amados, para a nossa vida atual, para nossas situações e problemas que a gente às vezes tem. Muitas vezes a gente está no processo de oração, crendo em Deus e no milagre a qual o Senhor pode realizar em nossas vidas, e por um momento, às vezes,
você começa a analisar em relação ao que você está pedindo ao Senhor, o que você quer do Senhor, e aí você começa a colocar a sua mente para pensar no seu problema, no que você quer, aquela solução, e você tira o foco de Jesus. E aí são as tempestades nas quais vêm até nós, que não são ventos, mas são tempestades de problemas, situações que a gente tem às vezes no nosso lar, na nossa família, do trabalho, e isso faz com que a gente perde o foco do que a gente está pedindo ao Senhor, do que a gente está pedindo a Deus, e a gente acaba perdendo o milagre, a gente acaba perdendo o que o Senhor tem para nos entregar. E a gente tem que continuar focado em Jesus. Mas o que aconteceu com Pedro, eu não tenho isso como algo negativo, eu tenho isso como algo positivo, porque Pedro, ele estava passando por um processo de lapidação, Pedro estava passando por um processo de mudança. Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, no caráter, no comportamento, e Jesus, ele faz isso com nós cristãos. A gente, na caminhada cristã, é necessário que a gente passe por esse processo de transformação, esse processo de mudança, porque é necessário, irmãos. Verdade. Até a gente chegar no cristão perfeito, que praticamente é impossível, mas para Jesus não. E com Pedro não foi diferente. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus 16, é mais na frente aqui um pouco. 16, versículo 21 ao 27. Mateus 16, 21 ao 17. Amém? Diz assim: desde então começou Jesus mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tens compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, arreda-te diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas são as coisas dos homens, compreende as coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome assim a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida pelo amor de mim, achá-la-á. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Amém. Outro processo, Jesus repreende Pedro. No momento que Jesus está ali com os discípulos, orientando, falando que é necessário que o Filho do Homem passe por morte de cruz, para que a redenção aconteça, para que salvação aconteça. E Pedro, outra vez, fala: não, Senhor, tenha compaixão de ti, não vai acontecer nada, o Senhor não vai morrer, não, eu vou estar com o Senhor, eu estou aqui. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, tu tens sido pedra de tropeço no meu caminho, tu não conheces as coisas do alto, tu conheces as coisas dos homens. Imagine, irmãos, hoje na igreja, se um
um membro faz alguma coisa errada, o pastor chama a atenção, repreende, ele fica todo chateadinho e às vezes acaba até saindo da presença de Deus, fica chateado e sai da presença de Deus. E Jesus repreende Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Na verdade, o Pedro ali era o Pedro ainda que não conhecia, estava aprendendo a conhecer de Deus. Ele não tinha essa experiência das coisas dos céus. Então ele dá vazão, ele dá a boca, né, para proferir algo que não é do projeto de Deus. Que Satanás não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que a vitória era certa, porque ele conhece. Ele foi de lá do céu. Então, quando Pedro fala isso aí, que Jesus repreende Pedro, Jesus está falando que muitas vezes as pessoas daqui do mundo, elas estão se apegando às coisas daqui do mundo. E isso acontece quando a pessoa às vezes é bem sucedida na vida. Deus ele começa a ajudar, a abençoar aquela pessoa, e ela se prende demais naquilo ali, e ela é capaz de morrer por aquilo ali, mas ela não é capaz de morrer por Jesus. E a gente tem que entender que tudo que é nos dado é mediante a vontade e permissão dele. A gente precisa entender isso. E aí por isso que ele fala, né? Se a pessoa não estiver disposta a morrer por ele, perderá a sua vida lá. E a gente tem que chegar nesse nível, irmãos. Esse nível de crente, de ter coragem de não negar o nome de Jesus. Quando a gente conseguir chegar nesse nível, a gente sabe que nós somos crentes perfeitos, que nós não negamos o nome de Jesus. E a gente tem visto isso em países aí, as quais eles não aceitam o Evangelho de Cristo, e nós temos presenciado cristãos sendo martirizados, cristãos sendo assassinados por não negar o nome de Jesus. E muitas vezes o homem se dá ao crime, ele troca tiro com polícia para tentar ter o poder, ter dinheiro, e aí não tem coragem, às vezes o crente não tem coragem de morrer por Jesus, mas tem muita gente aí morrendo por as coisas daqui do mundo. Às vezes o empresário ele é bem sucedido, de repente ele dá alguma coisa errada na vida dele e ele começa a ter dívidas e ele se quebra, e aí ele bota a corda no pescoço e se mata. E aí a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? É nesse sentido, a gente não se prender às coisas terrenas, mas a gente se prender às coisas de vez do alto. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, abraço, né? Subcantada, mais rebra bragas. Oh, abraço, rebra bragas, ne rebra noure, quebra bragas. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Mateus 26, mais na frente, irmãos. Vamos comer Bíblia um pouco. Mateus 26, versículos 69 a 75. Oh, aleluia. Mateus 26. 69 ao 75. 69 ao 75. Isso aqui, irmãos, é onde Pedro nega Jesus. Jesus falou para Pedro, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele falou: não, Senhor, não vou negar, não. Porque Pedro ele confiava na força dele, ele confiava na capacidade dele. E aqui em Mateus 26, versículos 69 e 75, diz assim: Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando-se dele,
uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço um tal homem. E daí a pouco aproximou-se outro que ali estava, dizendo a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo daí, chorou amargamente. Então a gente nota de novo aí outro processo, né, a qual Pedro ele passa, ele nega Jesus. Quer dizer, ele falha no caminhar das águas, afirma. Ele usa a boca, dando vazão a Satanás, e Jesus o repreende. E aí aqui agora, mais na frente, ele nega Jesus. Só que a Bíblia fala que ele chora amargamente. A partir dali, já há um processo de transformação na vida de Pedro. Ele começa a ser moldado por Jesus. Porque ele começa a perceber que a força não é dele, a força vem de Deus. Aleluia, glória. E não é que Pedro era medroso, não, irmãos, porque anteriormente, nesse versículo aqui, a Bíblia fala que ele corta a orelha de um soldado chamado Malco. Como é que a pessoa é medrosa, ele tem uma atitude dessa? E Jesus vai lá e faz uma plástica automática. E eu creio que esse Malco, ele passou a ser seguidor, ele passou a ser uma pessoa que levou a palavra de Cristo. Porque é impossível, né? A pessoa ter uma orelha decepada e automaticamente havia um milagre ali de colar aquela orelha e ele não crer e perceber que ali realmente é um homem diferente, não é um homem natural. Verdade. Então Pedro ele nega Jesus. E muitas vezes a gente tem negado Jesus por coisas pequenas, coisas banais. Quantas vezes tem pessoas que estão assistindo uma novela e aí tem uma cena de final da novela: não vou para a igreja hoje não, vou assistir a novela porque a novela é o final, eu não posso perder. Está negando Jesus. Só que você não está percebendo. Muitas vezes Jesus te incomoda para falar para alguém, para levar um recado, e tu pega e tu não vai, e depois acontece algo pior. Agora mesmo aconteceu comigo, eu fui prova disso. Em 2013, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus para aquele jovem que se matou. Ele me procurou no Facebook, me pediu ajuda, 2013, né? Isso tem 10 anos. Ele começou a conversar comigo e aí foi se abrindo e pediu para mim que ajudasse ele. E eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: estou tendo problemas em casa com minha esposa. Às vezes eu tenho usado entorpecentes. E eu falei assim: a única solução é Jesus. Se você entregar a sua vida a Ele vai mudar a tua história. Amém. E aí eu comecei a ministrar na vida dele. E eu comecei a falar. E ele falou que a mulher dele era boa para ele, que ajudava ele e tal, mas ele não estava feliz. E eu comecei a falar de Jesus. E até ele aceitou, ele foi para a presença de Deus. Ele estava uma vez, estava indo na igreja, ele já estava ministrando. Só que uma pessoa, irmãos, que ela vem de uma situação difícil, ela precisa de um acompanhamento, mas chegar mais junto. Tem que ensinar a pessoa a orar, ler a palavra, porque a oração é a base do cristão. Verdade. Se você não orar, você vai se fraquejar, você vai
passar problemas na sua vida que você vai achar que você não vai vencer. E se você não estiver respaldado na palavra, você não estiver buscando o conhecimento de Deus, para a sua mente ela brindar contra os dados inflamáveis de Satanás, vai chegar uma hora que ele vai te pegar, porque ele está ao nosso redor como um leão bradando para nos devorar, para nos matar. E quando a gente vai para a presença de Deus, a gente passa a ser inimigo do diabo. Se você sair da presença, meu irmão, ele vai fazer isso para te matar. Isso eu tenho certeza. E aí o que aconteceu? Ele começou a buscar. Estava ministrando a palavra, estava lendo, e ele conversava comigo sempre, aquelas conversas tudo ouro aqui, vocês viram? Eu ainda falei com minha esposa. E aí ele estava bem. Mas o que aconteceu? Ele começou a ser abençoado, montou uma empresa de segurança. Mas às vezes, irmãos, a estrutura da pessoa que está preparada para as bênçãos de Deus. E aí, por alguma coisa, ele começou a afastar de novo da presença. Ele foi afastando. E aí, o que aconteceu? Houve um acidente. Foi naquele acidente que Deus me chamou a atenção. Falou, procura que está acontecendo alguma coisa. O diabo quer matar. E eu negligenciei. Eu estou falando aqui para os seus irmãos. E quando ele morreu, eu senti muita tristeza no meu coração. Porque Deus ele entristece quando a alma se perde. Ainda mais no caminhar cristão. Verdade. E aí ele envolveu com outras mulheres, a mulher descobriu, isso que foi a coisa do Satanás. E aí chegou em casa, desentendeu, e falou, vou me matar, e acabou fazendo o ato, né? É muito triste. Então, voltando para a palavra, muita gente tem negado Jesus e não tem percebido como nega Jesus. Às vezes uma coisa simples, que está negando Jesus e não está percebendo. Então a gente precisa, irmãos, estar firme na presença de Deus. A gente precisa estar conectados todos os dias. A Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu às vezes questionava isso, eu falava assim, o que é buscar o reino de Deus? Eu vou ter que estar todo dia na igreja? Toda hora eu tenho que estar orando? Não, irmãos, buscar o reino de Deus é você colocar tudo que você vai fazer, Deus na frente. E você será bem sucedido. Oh, glória, aleluia. Se você vai trabalhar, você ora a Deus e fala, Deus, toma conta do meu trabalho. Esteja ali, Senhor, na direção. Se você vai para uma entrevista de um trabalho, você pede a Deus para te orientar, para você falar as coisas, as palavras certas, as palavras corretas, para você não se perder. Então, tudo que você fizer, você faz para Deus. Tudo que você fizer, você faça para Deus. E você será bem sucedido. Amém? Aleluia. Oh, glória. Em Mateus 26, vamos ver, é Atos, agora é Atos 14, versículo. Atos 14, versículo 18. Atos 14, Atos 2, né? É Atos 2, 14, 18. Amém? 14, 18. Olha para vocês verem, irmãos, todo o processo que Pedro passa, como eu falei, né, relatei de andar sobre as águas, de
usar a boca, dar razão a Satanás de negar Jesus. Mas antes que Pedro ele dá a boca para Satanás, Jesus faz uma promessa para Pedro. Ele fala assim: Pedro, dessa pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aleluia, Deus. Te darei as chaves do céu. O que for ligado na terra será ligado no céu. E o que for ligado no céu será ligado na terra. É E o que for forte. desligado na terra será desligado no céu. É forte, Senhor. Essa promessa, irmão, está sobre nós. Está sobre cada um que Aleluia. está aqui esta noite. Eu Amém? tomo posse, em nome de Porque nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo e do sangue de Cristo. E as portas do inferno não têm poder sobre a igreja dele. E Aleluia. quando Jesus ele faz essa promessa para Pedro, é uma promessa que que Jesus está fazendo, mas Jesus está moldando Pedro, o caráter de Pedro. Jesus está transformando o seu comportamento, porque algo maior viria para a vida de Pedro, mas ele teria que estar preparado. É verdade. Então, quando Jesus ele faz essa promessa que dessa pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está dando a chave de autoridade para a igreja. Aleluia, Senhor. Amém? Essa chave significa autoridade. E nós temos essa autoridade. Aleluia, Senhor. Só que a gente precisa exercer ela. Verdade, verdade. A igreja está adornada. A gente quase não vê um milagre acontecer. Muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mas ela vai com intuição de ver o pregador e o que ele vai fazer, se vai orar e vai curar alguém. Mas não vai para adorar. E nós aqui somos pequenininhos. Nós só somos vasos na mão do oleiro. A gente está sendo moldado todos os dias. Aleluia, Senhor. É verdade, Pai. E a gente precisa entrar nessa perfeição. E essa perfeição só vem através da oração, através de ler a palavra do Senhor, de aprofundar nas coisas do reino. E como Jesus falou para Pedro, que Satanás conhecia as coisas do homem, mas não conhecia as coisas do céu, do alto. E Pedro ainda estava naquele momento ali de um homem no natural, no confiar nele, no se prender à terra para guiar as coisas daqui. E Jesus já vinha falando isso há muito tempo, que era necessário que ele passasse por todo o processo. Então o que acontece? Quando Jesus fala essa promessa para Pedro, aí o que acontece? Por todos esses processos que Pedro passa, aí a gente vai ler aqui agora, essa parte aqui, onde Deus já começa a trabalhar de forma sobrenatural. Amém? Diz assim: porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias que profetizarão. Aleluia, Deus. Ô glória. Isso aqui, amados, aconteceu quando os discípulos eles foram para um local chamado Pentecoste. E lá os discípulos eles ficaram numa casa, e a Bíblia fala que houve um som muito forte e foi derramado um poder sobrenatural, e ali foram batizados, falaram em novas línguas. Mas línguas as quais o Senhor usou aqueles homens para falar do amor de Cristo,
E cada um que se encontrava ali entenderam plenamente. Ali a Bíblia fala que ali tinha judeus, tinha egípcios, tinha homens de várias nações, de vários idiomas. E todos entenderam a mensagem de Deus. É forte, meu Deus. E a Bíblia fala que esse sermão a qual Pedro ele ministra ali, tinha pessoas que estavam ali, que sempre tem os curiosos e que não estão presentes, que estão presentes, mas estão dispersos e não aceitam. E falou que aqueles homens estavam embriagados, cheios de vinho. E aí Pedro repreende e fala, não, que esses homens estão cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, glória, E aleluia. ele fala a promessa, né, que foi feita através de Joel, que derramaria sobre toda a carne, né, o Espírito Santo. E que ia ter profetizado, e as pessoas iam profetizar, velhos iam ter sonhos, né, que a igreja ia ser renovada, ia ser impactada. E quando Pedro ele ministra esse sermão é muito longo, a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas se rendem a Jesus. É forte, meu Deus. Olha que coisa linda. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. É o processo. E a Bíblia fala que Pedro ministra de forma poderosa, que muitos ali ficam impactados, porque Pedro era um cara que não tinha muito conhecimento de letra. Pedro não era praticamente um analfabeto. Mas Jesus ele não escolhe, irmãos, quem ele quer usar. Ele usa até uma criança. É verdade, sim. É só se enviar. E antes de tudo ele falou, farei de ti pescador de homens. Meu Deus, aleluia. Deus tem uma obra. Foram várias promessas que Jesus falou. A obra é grande. Aleluia. E a Bíblia fala que muitas pessoas ali foram impactadas. Mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. É forte. Pedro cheio do Espírito Santo. A gente precisa, irmão, buscar a unção e se encher do Espírito Santo, porque só Ele que faz a obra. Oh, E nós glória. mesmos, nas nossas palavras vãs, se a gente não tiver confiação em Deus e buscando essa autoridade a qual foi prometida, a qual foi dada à igreja, a gente não vai conseguir. Mas se a gente estiver em constante oração, estiver em constante busca, Deus ele vai operar milagres. Aleluia, Deus. Ele É vai forte. salvar almas e vai levar para o céu. Porque essa é a promessa do Senhor. Então Pedro ele começa a ministrar ali, ele começa a falar do amor de Deus, e ele começa a falar: o Cristo a qual vocês crucificaram foram maltratados por mãos de pessoas perversas, mas esse mesmo Cristo que foi ressuscitado está à destra do Pai. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus. Ali Pedro estava mostrando para aqueles homens que o processo que Jesus passou aqui não foi um processo de fracasso, porque ele ressuscitou. Oh, glória, aleluia. Eles estavam ali falando o que foi que Jesus falou, que eles iam levar para os 4 cantos da terra essa palavra. Essa palavra ia ser ministrada nos 4 cantos. Amém, Senhor. E todos iam conhecer. E Pedro, na autoridade, ele fala. Ele começa a falar. Ele começa a ministrar ali para aquele povo. E aquele povo fica impactado. A Bíblia fala que pessoas ali que tinham estudo e ali conheciam até Pedro. Fala: nossa, como é que pode? Essa autoridade desse homem, essa convicção, como ele fala, essa certeza que ele fala, que é verdade. E a Bíblia fala que a partir daí, Deus começa a usar Pedro de forma poderosa. Aleluia. Tem uma passagem aqui que fala que
que a sombra de Pedro curava enfermos, pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas por espíritos malignos eram libertas. Fala que botavam macas e pessoas deitadas, e Pedro passava e projetava a sombra, e essas pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Mais na frente também aqui fala em Atos 3 aqui, ó, fala que Pedro e João ia sempre ao templo formoso orar. E lá naquele lugar tinha um homem de média de uns 40 anos, mais de 40 anos. Esse homem era coxo de nascença, ele nasceu aleijado. E toda vez aquele homem estava pedindo moedas. E a Bíblia fala que Pedro chega e fala para aquele homem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E a Bíblia fala que aquele homem logo ficou de pé. Aleluia, Senhor. E foi para dentro do templo. É forte. Adora ao Senhor. Aleluia. Então a gente percebe o processo que foi passado, que passou na vida de Pedro. E às vezes o crente quer ser usado por Deus, ele não ora, ele não busca, e ele quer ser usado lá porque Deus não me usa. Irmãos, é um processo. Verdade, Senhor. É um processo. A pessoa não recebeu o dom de cura, tem que pagar preço. Pagar preço de oração, de jejum, de renúncia. E muitos não quer fazer isso. Muitos não estão preocupados. Mas a obra de Deus é árdua. Aleluia, Senhor. Mas vale a pena. Vale a pena a caminhada com Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia. Quem está disposto a ser mudado? Quem está disposto a ser transformado? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. É forte. É doloroso, mas a vitória é certa. Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencerás. Aleluia. E a gente só vence com Jesus. É verdade, Senhor. O mais que a gente pensa que estamos derrotados, que estamos num momento que não tem mais jeito, mas tem jeito, irmãos. É verdade. Jesus está conosco. E mesmo que não sejamos vitoriosos nessa terra, mas a vitória é certa lá no céu. Oh, glória, aleluia, Senhor. A vitória é certa lá no céu. Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E muita gente tem negligenciado isso, tem ficado disperso. A gente vai falar de Jesus, falar: ah, não, isso é coisa de pessoa mais velha. Eu estou muito novo, eu quero curtir a vida. E é aquela passagem que fala daquele homem que fazia planos e tudo, e depois ele escuta uma voz e fala: homem, louco és tu, se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens preparado? E tem muita gente que está nessa pegada aí, tão disperso, tão querendo só saber das coisas do mundo e nada das coisas de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E Jesus estava orando e está às portas. É verdade. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e serei contigo. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Tu és poderoso, ó Pai. Ele está batendo, irmãos, as portas dos corações. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Pai, em nome de E Jesus. muita gente tem ficado dispersa. Acorda, Senhor, em nome de Jesus. Acorda. Isso serve para mim também, para todos que estão aqui. Levanta, Pai, esse teu glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai, em nome de Jesus.
Eleman chorada anélia, subiré mais de cantarabas, subcantarabas. Loreman chorai deribe nebra bagasui de dore ken de carama chorava subirai. Loreman bagasubiras. Oh Jesus, derrama sua graça, teu poder sobre esta igreja. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Renova, Senhor, teus filhos, não te abençoe. Fortalece, meu Deus, cada um que está aqui. A caminhada não é fácil, Senhor. Verdade, Pai. Mas segura nas nossas mãos, como o Senhor segurou na mão de Pedro quando ele estava afundando. Nos ensina a confiar mais em Ti. Nos ensina a ser mais dependente de Ti, Jesus. A Tua igreja clama, a Tua igreja chora. E a palavra diz que é tempo de separar o joio do trigo. Aleluia. Só ficaram aqueles realmente que estão zelados, comprometidos com a Tua palavra. Não é tempo mais da gente brincar de ser crente, irmãos. Oh, glória a Deus. Não é tempo mais de brincar. É verdade, Senhor. Jesus está voltando. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Jesus Glória está a Deus. voltando, amados. Aleluia, Senhor. Os sinais têm se cumprido. Verdade, Pai, em nome de Os Jesus. sinais têm se cumprido e as pessoas têm ficado dispersas. A gente não pode, irmãos, se distanciar nem no momento de Jesus. Verdade, Pai. Muitas vezes minha esposa ia orar de madrugada e ela me chamava, não estou afim não, estou cansado. E um dia eu cheguei na igreja e um pastor amigo meu de muito tempo, o cara era da balada, da zoeira, e Deus fez uma obra na vida dele tremenda. E ele falou com minha esposa assim: tu tens orado de madrugada, tu chama ele fala que está cansado, que não vai, que não quer. Aí ele falou para mim: você tem que orar, meu irmão. Deus quer te usar a palavra, quer te usar nos dons. Se derrama na presença de Deus. Ele está com saudade das línguas que ele te deu. Aleluia, oh glória. E eu falei: meu Deus, uma coisa na minha intimidade, eu podia ter falado tudo para a carne ali, podia errar se eu estivesse orando direto de madrugada. E ele falou: ela tem orado e você tem ficado com a cara na parede. Desperta, tu que dormes. Busca a presença do Senhor. Muitas vezes ele fala assim: por que tem que orar de madrugada? É porque de madrugada a fila é menor. Tem muita gente que está dormindo e não quer acordar de madrugada. De madrugada é sacrifício, irmãos. Você acordar 3 horas, 4 horas da noite, você orar. Mas na madrugada é que ele visita. Aleluia. Ele visita de dia também. Mas quando você faz o compromisso de você buscar, você faz esse sacrifício, ele vai entender mais e mais que você está com compromisso de orar. Tu és poderoso, Pai. E a gente precisa orar. Verdade. A gente precisa buscar na face a presença de Deus. Só Ele que nos dá a força para permanecer nessa caminhada árdua, espinhosa. E a Bíblia fala que nós estamos cercados de nuvem de testemunhos. Se qualquer vacilo a gente é chacota. E já falou, ele diz que é crente. A gente tem que ser testemunho. A gente tem que ser testemunho. Porque através do nosso testemunho é que nós ganharemos almas para Jesus. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. É o nosso comportamento diário, no trabalho, na rua, com os amigos, é que vai nos diferenciar dos demais. E as pessoas vão ver a marca de Cristo em você.
Eles vão ver que você é diferente, que você tem um chamado e que você tem uma obra a fazer. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Vamos nos prontificar de ser usado e ser comprometido igual Pedro foi. Mesmo mediante as nossas dificuldades, as nossas falhas, como ele teve. Mas ele não fracassou. Ele permaneceu com Cristo, andando com Ele. E ele foi aperfeiçoado a tal ponto de ser usado de forma poderosa. E a Bíblia fala que quando ele foi acusado, mediante ali, tentaram parar a obra que estava sendo feita, ele falou: como vocês querem que eu pare de falar das coisas de Deus? Eu não vou parar de falar das coisas de Deus. Aquele ex-paralítico ali, coxo, é testemunho. Hoje ele anda. E muitos conheciam. Era esse paralítico aqui, que tinha 40 anos, que nasceu paralítico e não andava. E quando Pedro foi acusado ali, aquela coisa toda tentando parar ele, mas tinha que ter uma prova maior, algo maior para condená-lo. E não conseguiu naquele momento ali. E ele usa esse paralítico como testemunho e fala assim: aquele ali, aquele coxo ali. E eu creio que aquele homem passou a andar também com eles, propagando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Esse é o Deus, irmãos, que a gente quer, que a gente busca. Glória a Deus. É esse Deus. Ele estava preocupado de pregar e ministrar aqui. Aí eu falei: Senhor, me esvazie eu e enche de ti. Que o Senhor venha fazer a obra nessa igreja. O Senhor venha fazer os irmãos aqui cada vez mais se comprometer com a obra de Deus. E não fuja do processo, irmãos, não fuja. Não joga a toalha, como diz aí, né? O lutador lá na perna, não joga a toalha. Não. Eu vou até o fim com Jesus. Aleluia. Porque Ele me garante. Ele garantiu que não nos abandonaria. E é esse Jesus que a gente tem que seguir, que a gente tem que crer. E quando Ele falou a Bíblia ali sobre negar, como voltando aqui, a gente tem que estar preparado a dar nossa vida por Jesus, como Ele deu por nós. E quando a gente chegar a essa perfeição, nós somos crentes realmente fiéis a Jesus. Porque Ele me falou, né? Quem perder a sua vida aqui por Ele, achará na água. E são poucos que querem perder a vida por Jesus. E Ele mesmo falou: eu sou o verdadeiro pastor, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o pastor verdadeiro tem que dar a vida pelas suas ovelhas, irmãos. Tem que sacrificar. Ele tem que orar pelas suas ovelhas, ele tem que pagar preço pelas suas ovelhas. Ele tem que ensinar as suas ovelhas a orar, a buscar o Senhor, a presença dele. E quando fala da vida, não é só correr. Está disposto a acompanhar as suas ovelhas, para que ela não se perca no caminho. E quando a gente se perde no caminho, qualquer palavra que machuca sai da igreja, qualquer palavra que ofende, de correção, não vou ficar ali não, vou para outro passo, alimentar outra igreja. E aí às vezes acha uma igreja de porta larga, que não tem palavra, que não aperta para ir para o céu. E aí fica de qualquer jeito. E aí Jesus vem e aí fica. Aí fica tudo em vão. E os discípulos
discípulos eles passaram por esse processo. Pedro passou por esse processo. Mas foi usado de tal ponto que foi admirado. Um homem sem leitura e usado poderosamente por Deus, onde mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a E Deus. muitos falaram, quem é esse homem? Como é que pode? Mas ninguém soube, ninguém sabia o processo que esse homem passou. Todas essas etapas que ele passou. E Jesus fala, homem de pouca fé, afundou na água. Tu me negarás 3 vezes, não negarei, Senhor, estou contigo. Ele vai negar. Usa a boca da vazão de Satanás, fala que Jesus não vai morrer. Jesus repreende. Olha os processos que ele passou. Mas ele chegou na perfeição de um verdadeiro cristão. Aleluia, Senhor. Ele chegou na perfeição de um homem fiel. Um homem a qual andou e aprendeu os preceitos que foram ensinados por Cristo. E a gente precisa aprender com Jesus. A gente precisa, irmãos. A gente precisa aprender com Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores, Ele é o psicólogo, Ele é o médico, Ele é tudo na nossa vida. E Ele é o Rei dos reis que virá nos buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Pagou o preço por nós. Temos que dar glórias, temos que agradecer por tudo que Ele fez por nós. E o pouco que a gente fazer para Ele ainda é pouco. Que como o pastor falou aqui, Jesus não precisa de nós. Quem precisa de Jesus é a gente. É a gente que precisa da salvação. E a salvação, irmãos, é todos os dias. É renúncia todos os dias. Para a gente chegar na salvação é renúncia todos os dias. Aqui fala que aqueles que confessarem o Senhor Jesus e creem será salvo. Mas tem a caminhada. Aleluia, Senhor. E a caminhada é árdua. É não negar Jesus. É aceitar Ele todos os dias. Todos os dias. Os irmãos vão ficar de pé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vou aqui passar para o pastor. Glória a Jesus. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por a tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta palavra a qual o Senhor me deu revelada na tua palavra. Que essa igreja, Senhor, ela venha cheia da tua presença, ela venha cheia de ti. E que essa igreja, Senhor, aprenda a passar pelos processos da mesma forma que Pedro passou. E ele foi aperfeiçoado a um padrão de um verdadeiro cristão. E o Senhor começou a usar ele de forma poderosa. Que esta igreja também, Senhor, venha ser usada pelo Senhor de forma poderosa. E que eles venham para buscar mais e mais a tua presença. Eles não venham negar a ti, Pai, por muitas coisas, nem por coisas grandes, mas que eles venham ter o Senhor sempre com eles, crendo e confiando, porque a confiança maior vem do Senhor. Pedro confiava na força, na capacidade dele, e ele fracassou todas as vezes, mas foi um processo a qual o Senhor ensinou ele que ele tinha que ser dependente de ti. E quando ele passou a entender isso,
o milagre começou a acontecer na vida dele. Ele começou a ser transformado, ele começou a ser modelado, seu caráter, seu comportamento. E que o Senhor venha fazer isso também conosco aqui, Senhor, com esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.